Olá, tudo bem com você? Meu nome é Maurício, seja muito bem-vindo ao canal Se Eduque. E neste vídeo eu vou dar continuidade ao curso de Word. Nesta aula eu vou explicar as técnicas de seleção de texto dentro do Word, assim como fazer a formatação, ou seja, quais são as ferramentas que você tem dentro do Word para formatar o seu texto. Além disso, vou dar algumas dicas e alguns macetes bem bacanas. Então não sai daí, é só o tempo da vinheta e estamos de volta. Mas antes de continuar, gostaria de te pedir que, se você ainda não é inscrito do canal, que por favor se inscreva e já ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E aproveita também, já deixa o seu like, que eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer, mesmo você que é um usuário do Word, algumas dicas e macetes bem bacanas. Bom, eu vou gerar um texto aqui automaticamente. Eu já expliquei sobre o comando render em um outro vídeo. Eu estou gerando um texto randômico, um texto automático que o próprio Word já possui, com 3 parágrafos e com média de 5 linhas. Vou dar o Enter e aqui eu já tenho o texto pronto para poder trabalhar. Vamos lá, questão de seleção. Então, eu tenho várias formas de selecionar um texto. E a seleção é algo muito importante. Uma vez que eu domino a seleção, eu consigo fazer uma formatação bem mais eficiente. Então, como é que eu faço a seleção do texto? Vamos começar com a seleção, vou utilizar, claro, o mouse. Vamos fazer a seleção por palavra primeiro. Então, uma forma mais simples de selecionar uma palavra é dar 2 cliques em cima da palavra. Então, se eu quiser selecionar, por exemplo, a palavra vídeo, dou 2 cliques em vídeo e ela já vai ficar selecionada. Quero selecionar a palavra maneira, dou 2 cliques e eu já tenho a palavra maneira selecionada, e assim sucessivamente. Outra forma de selecionar a palavra é clicar no início da palavra, arrastar, seja para a esquerda ou para a direita. Então, se eu quiser selecionar a palavra fornece do início até o final, posso fazer clique seguro no início e arrasto, ou pode ser pelo final também, clique seguro e arrasto. E se eu quiser selecionar uma linha, bom, eu posso fazer o mesmo processo que eu acabei de fazer com uma palavra, da seleção manual, né? Posso clicar, segurar e ir arrastando até completar a linha que eu desejo selecionar. Ou eu posso simplesmente trazer aqui nessa área que eu não estou utilizando, que é a área onde está configurado aqui a margem esquerda, não deve ser colado na linha, tem que dar um espaço até que a seta branca do mouse ela fique apontando para a linha desejada. Então, uma vez que eu tiver essa seta apontando para a linha, eu posso dar um clique e automaticamente ele vai selecionar a linha toda. Se eu clicar e segurar o meu mouse, e eu estou utilizando o botão esquerdo, eu posso continuar descendo e eu vou selecionando as demais linhas. Ou poderia ser, posso fazer subindo também. Por exemplo, vou pegar aqui essa linha que tem cabeçalho e rodapé. Vou dar um clique para selecioná-la, posso continuar clicando e arrastando para cima e eu vou selecionando as linhas de cima. Então, se eu quiser selecionar o parágrafo todo, muito fácil. Ao invés de eu clicar e sair arrastando, eu posso simplesmente chegar aqui do lado e dar 2 cliques. E ele aí vai selecionar o parágrafo todo para mim. Bom, agora eu vou trabalhar a questão da formatação. Como exemplo inicial, eu vou selecionar essa primeira linha. E aí eu preciso entender o que é uma formatação. Formatar um texto quer dizer modificar a sua configuração inicial. Por exemplo, todo esse texto ele está com o tipo de fonte, eu tenho aqui o tipo da letra, né? Calibre, tamanho 11 e a cor, que é preto. Então, inicialmente, eu tenho essa configuração. Se eu começar a alterar, por exemplo, o tipo da letra, posso clicar aqui e sair escolhendo outro modelo de letra. Observe que eu nem preciso clicar, basta ir posicionando o meu mouse sobre os tipos de letras existentes no meu computador, que automaticamente a linha que está selecionada ela é alterada. Você pode perceber aí no Word que o texto está sendo alterado. Isso é legal porque eu consigo ver como o texto está ficando sem a necessidade de escolher aquela fonte. A escolha ela só deve acontecer quando eu decidir que aquele é o tipo de letra que eu quero. Então, uma vez feito isso, eu posso chegar em cima daquele tipo de letra e dar o clique. Agora sim, a formatação em relação àquele texto selecionado foi executada. Então, além do tipo de letra, o que eu tenho mais, né, para poder formatar o meu texto?
Eu vou usar aqui uma tecla de atalho chamada Ctrl Z, que desfaz a última ação. Na verdade, o Word permite que você possa desfazer até 100 vezes, mas o ideal, e aí vai a primeira dica, né? Quando você perceber que algo foi feito incorretamente, não tente descobrir o que foi que você fez. Às vezes isso é o maior problema. É interessante que você desfaça de imediato, porque quando a gente tenta descobrir o que foi que fez, acaba piorando a situação. Então, uma vez que você cometeu algum deslize, algum erro, algum equívoco, usa o Ctrl Z, que pode ser feito com atalho, ou você pode vir aqui e usar essa seta, desfazer formatação automática, que está aqui na barra de ferramenta rápida, que ela desfaz do mesmo jeito. Eu vou selecionar aqui o parágrafo inteiro, dá 2 cliques, e vou brincar agora com as ferramentas de formatação mais utilizadas. Então eu tenho aqui o tipo da letra, vou escolher aqui um tipo específico, vou mudar o tamanho, posso alterar o tamanho do texto, então se eu quiser um tamanho um pouco maior ou um pouco menor, eu posso estar escolhendo, deixar aqui no tamanho 12. Aqui eu tenho duas opções que vão me permitir ir aumentando a fonte ou diminuindo de maneira gradativa. Então eu posso aqui aumentar e diminuir gradativamente. Essa ferramenta aqui maiúscula e minúscula, ela é muito legal. Vou clicar aqui na seta e você vai perceber que eu tenho algumas opções. A primeira delas é a primeira letra da frase em maiúscula. Então, se eu der um clique nesse botão, não vai funcionar muito, porque eu já tenho, né, na minha seleção a primeira letra. Mas vou dar um clique assim mesmo para marcar. E eu vou aqui, ó, minúscula. Se eu escolher a opção minúscula, ele vai deixar todo o texto em minúsculo. A próxima, maiúscula, todo o texto fica em caixa alta, fica em maiúsculo. De novo, colocar cada palavra em maiúscula. Então, cada palavra vai ficar com a primeira letra maiúscula. E aí eu tenho a opção alternar maiúscula, minúscula. Então, onde for maiúsculo, ele vai transformar para minúsculo, e onde for minúsculo, ele vai transformar para maiúsculo. Veja que ele inverteu aqui. E aí eu tenho a primeira opção, primeira letra em maiúsculo. Se você não quiser utilizar esse método aqui, você pode estar utilizando a tecla de atalho Shift F3. Então, se eu segurar o Shift e apertar o F3, observe que ele vai alternando entre as principais opções. Tudo maiúsculo, tudo minúsculo e só a inicial de cada sentença, né, em maiúsculo. Veja que ele colocou aqui, ó, o vídeo, o tá maiúsculo, ao clicar, né, porque tem um ponto, então ele tem aqui também o A maiúsculo, você tá em maiúsculo e por aí vai. Só que aqui, depois das configurações que eu fiz, a palavra Word, que deve ser maiúscula porque se trata do programa, não ficou em maiúsculo, então eu corrijo isso facilmente, dou um clique aqui em cima e aí eu uso o Shift F3 para ir alternando. Cada vez que eu seguro o Shift e aperto o F3, ele vai mudando, tudo minúsculo, só a primeira letra maiúscula e todo o texto em maiúsculo. Eu vou deixar só a primeira em maiúsculo. Continuando, deixar aqui o texto selecionado. E esse botão aqui é um botão novo, né? É um botão que não existe em todas as versões. Se você tiver esse botão, ótimo. Se não, não tem problema nenhum, que é o botão limpar toda a formatação. Uma vez que eu dou um clique, ele limpa toda a formatação, deixando a formatação original. Isso é muito bom quando você quer tirar toda a formatação aplicada, principalmente se você não lembra o que foi que aplicou. No entanto, se você não tiver esse botão, o que você tem que fazer é corrigir em todas as opções. Você vai ter que vir individualmente e escolhendo, a fonte era calibre, o tamanho era o 11, e aí você vai ter que desfazer isso manualmente. N, I e S, negrito, itálico e sublinhado, são os botões conhecidos como botões de estilo. Então, uma vez que o texto está selecionado, eu posso deixar ele mais escuro. Poxa, Maurício, não funcionou. Não funcionou porque esse tipo de fonte
ele é uma fonte que já tem o negrito embutido nele, então você não percebe mudança nenhuma. Deixa eu tirar e eu vou fazer o seguinte, vou descer aqui um pouquinho o texto e vou dar 2 cliques aqui nesse segundo parágrafo. Vou clicar agora no botão negrito e observe que ele já deixou o texto mais escuro. Eu tenho também o botão itálico, se eu der um clique ele deixa o texto inclinado, muito legal para citação. Se eu estiver escrevendo, por exemplo, diálogos entre pessoas, eu posso deixar o texto inclinado. E tem também o sublinhado, que, como o próprio nome já diz, ele sublinha o texto. Se você quiser, pode usar as 3 opções ao mesmo tempo, ou pode usar uma ou outra, ou intercalar. Por exemplo, eu quero só negrito e sublinhado, então desabilitei aqui o itálico e automaticamente eu só tenho negrito e sublinhado. Ah, eu não quero negrito, posso tirar e deixar só o sublinhado. Então eu posso utilizar uma, 2 ou as 3 opções ao mesmo tempo. Só lembrando que se você aplica um estilo, um desses 3 aqui, se você quiser tirar, você não pode simplesmente clicar em qualquer lugar e desabilitar. Não, você precisa selecionar a área que recebeu esse estilo ou qualquer outra formatação para poder você desabilitar. Então, se eu clicar aqui, eu posso ir desmarcando aquilo que eu apliquei. Eu vou deixar em negrito e vou fazer outra formatação aqui, vou deixar ele no tamanho 12, vai ficar um parágrafo não parecido, porque a fonte é diferente do primeiro, mas vai ficar do mesmo tamanho, basicamente. Outra opção também legal aqui de formatação, que é o botão taxado. Esse botão, se eu clicar, ele faz com que o texto fique grifado no centro. Só que é legal, de repente, se você tiver fazendo a correção de algum trabalho e quer mandar para alguém, olha, eu percebi que esse seu texto não está legal nessa parte aqui, dá uma melhorada. Então, ao invés de eu sublinhar, eu posso usar o taxado para deixar claro que ou essa informação tem que ser removida ou essa informação precisa ser alterada. É uma forma de destacar. Aqui eu tenho o botão subescrito e sobrescrito. Isso aqui é legal quando eu quero deixar um texto na parte superior da linha ou na parte inferior da linha. Então vou digitar aqui H2O. Deixa eu dar uma aumentada. Aqui tá melhor. A gente sabe que H2O é a fórmula química da água, só que ela não é escrita dessa forma. O 2 ele é subscrito, então ele fica embaixo. Então como é que eu faço para que um determinado texto ou um único caractere ele fique na parte baixa da linha ou na parte superior? Então eu vou selecionar. Posso selecioná-lo manualmente, porque se eu der 2 cliques ele vai pegar a fórmula toda. Então eu vou selecionar. E aqui eu vou clicar no botão subscrito. E aí o 2 ele desce, pequeno nível, né? Para dar esse destaque aqui no 2. Se eu selecionar o 2 e colocasse sobrescrito, ele ficaria na parte de cima. Isso aqui é legal para escrever potência, né? Por exemplo, 5 ao quadrado. Então eu colocaria 52, selecionaria o 2 e colocaria aqui a opção sobrescrito. E aí eu teria um 5 ao quadrado, né? 5 à segunda potência. E aí tem uma questão, poxa Maurício, e agora? Se eu continuar digitando, vai ficar tudo assim, sobrescrito? Terminei aqui, se eu quiser continuar a digitação, basta ir lá no botão sobrescrito ou subscrito, tanto faz, e desabilitar. E aí eu posso continuar digitando sem problema algum. Ok? Vou selecionar aqui a linha usando aquela técnica, né, de seleção por linha, aqui na lateral. Selecionei e vou deletar. Vou selecionar agora esse terceiro parágrafo aqui. Vou continuar. Tem outras ferramentas aqui que são muito úteis, que são as ferramentas de efeito. Eu posso aplicar um efeito ao meu texto e aqui eu posso estar escolhendo efeitos prontos. Isso aqui só é legal, eu acho. Eu não uso em parágrafos. Eu acho que fica legal se você estiver trabalhando com uma frase ou uma única palavra para fazer uma espécie de cartaz. Então é bacana. Mas caso contrário, não, porque dificulta a leitura muitas vezes. 2 opções aqui são bem interessantes, são as opções de cores. Por padrão, o Word ele deixa o texto preto, mas eu posso escolher aqui nessa primeira opção a cor da fonte, ou seja, a cor do texto. Por padrão é preto. Observe que está automático, então se eu clicar aqui na seta eu tenho acesso a todas as cores e só em passar o mouse sobre uma cor ele já me mostra abaixo, no caso do texto selecionado, como é que esse texto vai ficar. E aí se eu gostei, né, eu escolho clicando. Uma coisa interessante que você precisa ter em mente é o seguinte: se o papel é branco, você nunca vai escolher uma cor clara, porque senão ele não vai ter destaque nenhum no papel. Então sempre coloque isso na sua cabeça. Se a cor do fundo é escura, use uma cor clara. Se a cor da página é clara, então
você deve sempre utilizar uma cor escura. Então, azul escuro, laranja escuro, vermelho. Veja que cada vez que eu vou clareando um pouquinho o texto, ele já não consigo ler bem ele no papel. Se eu não consigo ler bem agora, olhando para a tela, na impressora é que eu não vou conseguir mesmo. Aí eu vou dificultar ainda mais a vida de quem vai ler. Tá? Então sempre tenha isso em mente. Então eu vou escolher aqui um vermelho mais escuro e tá pronto. Eu vou escolher aqui essa terceira linha desse parágrafo. Então vou selecionar para poder falar dessa ferramenta aqui, cor do realce do texto. A cor de realce, ela funciona como se fosse um marca-texto. Então se eu colocar meu mouse aqui, note que ele não está alterando a cor continua vermelho, mas o fundo sim. Então como o texto é escuro, segue a mesma premissa, eu tenho que escolher um marcador claro, porque se eu colocar um vermelho, por exemplo, com vermelho já não combina bem. Se eu colocar um azul, também é escuro, o vermelho já é uma cor escura, então eu não consigo ler bem. Agora se eu colocar aqui um ciano, um amarelo, veja que se destaca, né? Um cinza, preto já não fica tão legal, porque são duas cores escuras. Enfim, então vou escolher aqui um amarelo que eu acho que ficou legal. Mas eu tenho também as opções que estão na área parágrafo. Essas opções elas estão relacionadas ao texto, né? Por isso que tem o nome aqui fonte. Todas as modificações que eu faço aqui através da área fonte da aba página inicial, ela é aplicada apenas no texto selecionado. Agora, eu também posso fazer formatações em relação ao parágrafo. Então, observe que todo o texto que foi inserido, eles estão organizados aqui do lado esquerdo, mas do lado direito não. Veja que aqui está bem alinhado, né? Aqui não. Mesma coisa aqui no segundo parágrafo. Por que isso? Porque nas opções de parágrafo, a opção padrão é essa daqui, que é o alinhamento à esquerda. Só que eu também tenho mais 3 outras opções. Se eu pegar esse primeiro parágrafo aqui e pensar assim, não, eu não quero ele organizado à esquerda, eu quero ele organizado ao centro. Então eu tenho uma opção aqui, que é o centralizar, que quando eu der um clique, você vai perceber que ele não vai organizar nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Ele vai deixar o texto no centro. Essa opção ela é muito útil para títulos. Para o parágrafo não fica uma coisa tão legal. E aí vem uma outra opção, que é a opção alinhar à direita. Se eu der um clique aqui, ele vai organizar todo o texto do lado direito, mas do lado esquerdo não. E eu tenho a última opção, que é a justificar. Se eu der um clique, ele deixa organizado aqui do lado esquerdo e também do lado direito. E vários trabalhos acadêmicos eles pedem que essa seja a opção usada. Então você pode estar utilizando essa opção quando você quiser deixar os dois lados organizados. Então eu vou brincar um pouquinho aqui com esses 3 parágrafos. Eu vou deixar esse primeiro aqui no justificado. Vou selecionar esse segundo parágrafo aqui e vou deixar ele alinhado à direita, e eu vou selecionar esse terceiro parágrafo e vou deixar ele centralizado. É óbvio que eu não estou discutindo aqui se essa formatação tá legal, não, estou apenas expondo as ferramentas. E aí eu tenho também, vou selecionar aqui o primeiro parágrafo, uma outra opção que é o espaçamento de linha e parágrafo. Todo parágrafo ele tem uma distância entre as linhas e uma distância entre os parágrafos. Por padrão, o Word deixa os parágrafos a 1,15. Mas eu posso optar por fazer algumas alterações, como por exemplo, não, eu estou achando que tem um espaço muito grande entre as linhas, então quero 1. Veja que ele já deixou um pouco mais próximo. Não, eu quero um pouquinho mais, 1,5. Essa inclusive é a opção escolhida pela regra da ABNT. Ou pode ser mais, pode chegar até 3. Então eu deixo um espaçamento um pouquinho maior. Eu vou deixar aqui 1,15, que é o padrão. E tem também a opção de remover ou inserir esse espaçamento entre o parágrafo. Então se eu der um clique aqui no botão, você vai perceber que eu tenho aqui um adicionar espaço antes ou depois. No meu caso, ele está dizendo o seguinte, adicionar espaço antes. Significa que se ele está dizendo que é para adicionar, então é porque não tem. Já a segunda opção está remover. Isso significa que ele tem um espaçamento na parte inferior do parágrafo e eu posso remover. Então se eu der um clique aqui, note que ele não tem mais esse espaçamento entre o primeiro e o segundo parágrafo. Eu vou selecionar aqui o segundo parágrafo e observe que não há o distanciamento desse parágrafo com o parágrafo superior. Eu vou adicionar. Então, quando eu der um clique, note que agora tem um espaçamento entre o primeiro e o segundo parágrafo. E também aqui há um espaçamento. Se eu remover, observe que ele vai ficar junto. Então eu posso aplicar também um espaço depois para que tenha uma distância semelhante. Isso, claro, se você não quiser que o parágrafo fique muito coladinho, né? Fique muito junto com tanto o parágrafo acima quanto o parágrafo abaixo. Vou dar 2 cliques
e vou deixar ele sem, somente para você ver como é que fica, né? Então, olha como fica muito juntinho, né? Esteticamente não fica legal. Então, eu posso dar o Ctrl Z para corrigir isso. Vou mostrar um outro botão que eu acho muito importante, que é o botão mostrar tudo, que é esse carinha aqui, ó. Ele tem um formato de um pezinho ao contrário, ou você pode utilizar o atalho Ctrl mais asterisco. Não sei se já aconteceu de você abrir um texto no Word e ele aparecer assim, cheio de pontinhos, né, umas bolinhas entre as palavras, e esse pezinho aqui, geralmente no final dos parágrafos ou em alguns momentos dentro da página. O que é que significa isso aqui? O botão mostrar tudo, ele acaba mostrando todas as marcas que ficam invisíveis à medida que a gente digita no Word. Todas as vezes que ele estiver ativado e você vê essa bolinha aqui entre os textos, isso aqui indica a quantidade de espaços que você deu entre uma palavra e outra. Isso aqui é legal porque às vezes a gente está digitando e não percebe se deu mais de um espaço, e isso é um problema na hora de formatar o texto. Então, com esse botão habilitado, eu consigo ver, por exemplo, se eu dei mais de um espaço entre uma palavra e outra. Além disso, eu consigo ver também aonde eu pressionei a tecla Enter. Então observe que aqui eu tenho esse pezinho ao contrário. Esse pezinho é um pezinho de parágrafo. Então se eu dei um Enter aqui, obviamente eu comecei um novo parágrafo. A mesma coisa aqui. E aqui tem esses dois porque foram os lugares onde eu apertei o Enter. Então se eu aperto um Enter numa linha que não tem nada, ele vai estar gerando outras linhas invisíveis, ou seja, um espaço em branco. E aí se eu quiser eliminar isso, se esse botão tiver desabilitado, eu não consigo ver que tem linhas em branco ali, né? Eu gosto de fazer assim. Todas as vezes que eu vou digitar um texto, eu deixo esse botão habilitado, porque à medida que eu estou digitando, eu consigo ver se eu dei espaços a mais ou se eu dei o Enter ou não dei o Enter, onde foi gerado linhas, onde não foi gerado. E é bom que se diga que apesar desse botão estar habilitado e eu estou vendo esses caracteres que são chamados de caracteres não imprimíveis, justamente porque se eu mandar imprimir o texto, eles não aparecem, você não precisa estar se preocupando se de repente esqueceu esse botão habilitado. Ah, nossa, ele vai imprimir tudo isso aqui. Não vai, tá? Eles se chamam caracteres não imprimíveis justamente por isso. Porque mesmo que eu esteja vendo aqui na tela, se eu mandar imprimir, essas informações elas não vão ser exibidas no papel. Então eu vou desabilitar. E agora eu vou dar mais uma dica valiosa, né? Para que você possa usar em relação à formatação. Eu vou pegar aqui esse parágrafo e vou fazer uma formatação aqui meio maluca. Vou escolher essa fonte, vou colocar aqui o negrito, vou colocar aqui tamanho 16, vou colocar a cor vermelha e vou colocar ela sublinhada. Então eu tenho esse parágrafo totalmente formatado. Vamos imaginar que eu quisesse aplicar essa mesma formatação nesse segundo parágrafo. E é muito fácil, porque eu não preciso lembrar o que foi que eu apliquei aqui. Eu não preciso lembrar o tipo da letra, o tamanho, negrito, sublinhado, a cor e qualquer outra formatação que eu tenha aplicado. Basta fazer o seguinte, ó. Vou dar 2 cliques aqui para selecionar o texto e eu vou clicar nesse botão aqui, ó, pincel de formatação. Uma vez que eu clicar nesse botão, o que que ele faz? Ele copia toda a formatação daquele texto. E agora eu quero transferir essa formatação para esse parágrafo aqui. Então eu clico seguro e saio selecionando o texto que eu quero aplicar. Soltei o mouse e pronto. Ele aplicou a mesma formatação. Ah, eu sou obrigado, Maurício, a colocar essa formatação no parágrafo todo? Não. Deixa eu dar o Ctrl Z aqui. Vou selecionar de novo. Vou aplicar o pincel. Vamos imaginar que eu quisesse pegar somente essas 2 linhas aqui. Então eu seleciono apenas essas 2 linhas e ele aplica aquela formatação a essas 2 linhas apenas. Então é isso, nesse vídeo eu te expliquei principalmente como utilizar de forma eficiente a seleção de texto, assim como formatar o texto e sobre o botão mostrar tudo, além da dica que eu acabei de dar sobre pincel de formatação. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilha com o maior número de pessoas que você conhece, para ajudar o canal a crescer e nos tornar, né, uma comunidade cada vez mais forte. Um forte abraço e até o próximo vídeo.